Prosseguindo, na página 38, vamos ao item 22 do nosso material didático. A Igreja Católica Romana sofre e os anabatistas florescem. Ou seja, a Igreja Católica Romana, eles têm a cada dia assim, um crescente número de contrários, mesmo eles matando as outras igrejas. A perseguição que a Igreja Católica faz às igrejas anabatistas é pior do que a perseguição do Império Romano. Porque a perseguição do Império Romano, ela tinha intervalo, tinha imperador que era simpático dos cristãos. O próprio imperador Marco Aurélio, que perseguiu muitos cristãos, ele teve um período que ele estava enfermo, e Eusébio de Cesareia conta que um cristão orou e ele ficou curado, aí ele parou com a perseguição aos cristãos. Então tinham imperadores que eram simpáticos aos cristãos, mas os católicos romanos, ninguém era simpático, eles queriam mesmo era torturar e matar. Bom, vamos agora ao ano 422 da era cristã. Nesse ano chegou ao, entre aspas, trono de Pedro, o Papa Celestino I, que ele vai governar do ano 422 ao ano 432. Este iniciou uma nova perseguição aos anabatistas que eles chamavam de novacianos. Haviam-se passado 12 anos da perseguição do Papa Inocêncio I. O historiador Sócrates de Constantinopla descreve a perseguição aos anabatistas. Ele diz: e este Celestino, que foi esse Papa, né, também tirou as igrejas dos novacianos em Roma e obrigou Rustícula, seu bispo, a realizar suas reuniões secretamente em casas particulares. Ou seja, nós não temos obra dos anabatistas que conte a história, por exemplo, desse pastor. As informações que nós temos vêm dos perseguidores, dos assassinos. Ele prossegue. Até essa época, os novacianos haviam florescido muito em Roma, possuindo muitas igrejas lá, que eram frequentadas por grandes congregações. Mas a inveja também os atacou, assim que o episcopado romano, como o de Alexandria, se estendeu além dos limites da jurisdição da autoridade eclesiástica. Uma pausa, o que o historiador está dizendo com isso? Bom, esse historiador é um historiador de Constantinopla, e ele está dizendo que havia inveja do Papa, dos bispos, porque as igrejas evangélicas, igrejas anabatistas, né, que não batizavam recém-nascido, cresciam muito. Ou seja, você está tratando das igrejas verdadeiras. Enquanto a igreja falsa, a Babilônia apocalíptica, está perseguindo elas. E aqui ele diz, quando os limites da jurisdição da autoridade eclesiástica, eles foram além dos limites da autoridade eclesiástica. O que é isso? Eles começaram também a trabalhar como políticos. Eles eram também governadores de regiões. Tanto que vai surgir depois o Estado Papal, que existe até hoje, né? O Vaticano, o Estado Papal. Eles vão se desenvolvendo até que eles vão ter Estado, o Exército. Até hoje Roma tem um exército. Hoje o exército da Igreja Católica não entra mais em guerra, é figura, né? Mas eles organizavam guerras. Na história nós veremos eles organizando guerras, executando pessoas na Inquisição. Eles tinham um exército que matava, que fazia guerra, porque era um Estado político. A Igreja Católica é um grupo político religioso. E prossegue, falando desse Papa. E degenerou em seu estado atual de dominação secular, pois daí em diante os bispos não permitiriam que mesmo aqueles que concordassem com eles em questões de fé gozassem do privilégio de se reunir em paz. Ou seja, isso aqui é um historiador que viveu cerca de 20 anos, 10 anos. Ele era contemporâneo desse período, Sócrates de Constantinopla.
E em Constantinopla, eles eram um pouco mais tolerantes. Constantinopla, por exemplo, eles vão abandonar imagens de escultura. Já o catolicismo romano, que eles construíram a sede deles lá no Monte Vaticanos. E eu contei para vocês o que era o Monte Vaticanos. Monte Vaticanos foi o local onde Nero usou como cemitério para enterrar os cristãos que ele matava no seu circo. Era um grande cemitério. O que a Igreja Católica fez? Foi lá, usou aquele local como a sua sede. Vocês sabem que igreja normalmente não constrói igreja em cima de cemitério. Quem faz isso são os pagãos. Pois a Igreja Católica fez isso. E não é qualquer cemitério. Era o cemitério dos cristãos mortos por mortos por Nero, quando Pedro foi morto, quando Paulo foi morto. Então, irmãos, na verdade a Igreja de Roma ela é até diferente da Igreja de Constantinopla, porque a Igreja de Roma é um local de consagração mesmo ao mal. Por isso eles estão lá no Monte Vaticanos, o monte dedicado a essa divindade. Aí, então ele diz, né, daí em diante os bispos não permitiriam que mesmo aqueles que concordassem com eles em questões de fé gozassem do privilégio de se reunir em paz. Por quê? Porque os anabatistas, eles acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nesse sentido, eles concordavam com a fé dos católicos na doutrina da Trindade. Eles rejeitavam o batismo de recém-nascido e o culto aos mortos. Mas a Igreja de Jesus sempre pregou que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós estamos falando de um Deus. Nós somos monoteístas. O nosso dogma número 1 é o monoteísmo. A Igreja Católica faz até uma mudança nisso. Ela começou a dizer que o dogma é a Trindade. A Trindade não é dogma. Eu falei isso lá no curso, na convenção, para explicar a eles. A Assembleia de Deus tem que mudar isso, dizer que a Trindade é um dogma. Não, o nosso dogma é o monoteísmo. A Trindade é uma forma de explicar o nosso Deus único. Ele está na Bíblia, aparece na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. O nosso dogma é o monoteísmo. A Trindade é uma forma de explicar o nosso Deus, mas não existe o dogma da Trindade. Quem organizou isso foi a Babilônia apocalíptica. O nosso dogma é o monoteísmo. Ele prossegue: mas despojaram-nos de tudo o que possuíam, elogiando-os apenas por esses acordos de fé, na doutrina da Trindade. Os bispos de Constantinopla mantiveram-se livres desse tipo de conduta, na medida em que, além de tolerá-los e permitir que realizassem suas assembleias dentro da cidade, como já afirmei, eles os trataram com todo sinal de consideração cristã. Ou seja, em Constantinopla havia mais tolerância. Como eu disse, a Igreja de Constantinopla ela não vai ser uma igreja xiita, como a Igreja de Roma e a Igreja de Alexandria. Essas três cidades elas vão gerar as três grandes correntes do catolicismo na história. A de Constantinopla gera o catolicismo ortodoxo, que é um catolicismo 100%, 110% político, tá bom? Em que o imperador manda mesmo e eles reconhecem isso. Tanto que hoje, depois que Constantinopla foi destruída, lá nos anos 1453, ou seja, cerca de 1000 anos depois desse período que nós estamos estudando, quando ela for destruída, eles vão para a Rússia e hoje quem manda nela lá é o Putin. Ela é uma instituição política, mas ela aboliu as imagens de escultura, ela não era extremista como a Igreja Católica. Esse aqui é um historiador que viveu lá, olha, no ano 450 da era cristã. Cerca de 30 anos depois do evento que nós estamos estudando. Ele era contemporâneo desse período. E ele está falando, em Constantinopla havia mais tolerância. Mas na Igreja de Roma, a tolerância era zero. E na Igreja de Alexandria, bom, a Igreja de Constantinopla já era a Igreja Católica Ortodoxa.
A igreja de Roma gera a igreja católica romana. E a igreja lá de Alexandria, eu já falei para vocês, vou repetir, ela gera a igreja católica copta. E o que é a igreja católica copta? Ele existe até hoje. É uma igreja católica misturada com a religião do Antigo Egito. A igreja católica copta, ela faz a oração bíblica junto com as orações dos faraós, das pirâmides. É um paganismo completo. Ok? E essa igreja de Alexandria também, nós veremos outras histórias que eles vão contar aqui, esse historiador vai contar, ela persegue e mata os anabatistas também, como persegue também os judeus.